quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam. Prezados telespectadores, mais uma vez estamos aqui de volta para apresentar o maior conflito, um conflito que começou no Shammai, nos céus, exatamente a partir do sétimo céus, no Malhut HaShamai, no reino dos céus, exatamente a partir do oitavo, sétimo, nono. Ali desenvolveu-se um conflito, tudo por causa da Torá do Eterno, da parte escura que o Eterno proibiu, que não transgredisse as suas leis, a sua Torá, a Torá do Eterno de Israel. Um arcanjo que fazia parte dos 24 anciões, um arcanjo que alcançava uma posição privilegiada junto ao Eterno. Ele também tinha o seu trono com os outros 24 anciões. Este ser, este arcanjo, este Melahim chamado Shemuel, foi com ele, prezado telespectador, que começou todo este grande conflito lá no Malhut HaShamai, no reino do céu. E os profetas, os navios da Bíblia, mostram partes, outros mostram a abrangência maiores em relação a mostrar a grandeza, o conflito que lá começou e se desenvolve até os dias atuais. E está perto de terminar. Por exemplo, o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, exatamente na palavra do Eterno de Israel, o profeta, ele diz algo impressionante sobre estes momentos deste grande conflito que está prestes a terminar. No capítulo 12, Daniel 1, ele diz, exatamente Daniel diz, vamos ver o que é que Daniel fala. Capítulo 12 de Daniel, ele diz: e naquele tempo se levantará Micael, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de desolação. Exatamente a palavra aqui, shikutz, no hebraico, desolação, mostra que é produto de uma ação nuclear. E nos diz, haverá um tempo de desolação tão grande, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á quem? A palavra de Elohim nos diz, o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, a proteção de Elohim irá estar sobre eles, sobre este povo. Para nós é um privilégio, então, abrir as portas do templo, abrir as imagens que vocês vão ver a partir de agora, e a mensagem que vocês vão ouvir, prezados telespectadores, mostram quando esse grande conflito começou, e em que ponto estamos do conflito, e quando vai terminar. Eu peço o poder de Elohim neste momento. Peço que o Eterno de Israel lhe dê forças para que a sua mente se abra e entenda este conflito. A você, querido telespectador que está nos ouvindo, que feche seus olhos. Vamos começar este programa pedindo a bênção do Eterno para você entender a mensagem que iremos passar. Queremos agora que vocês fechem seus olhos e vamos fazer uma oração ao Eterno de Israel, uma tefilá ao Hashem Adonai de Israel, para que Ele abra seu coração e a sua mente para você entender este grande conflito.
Oremos. Eterno de Israel, mediante teu poder altíssimo, nós queremos que as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que o Espírito de Elohim possa abrir a sua mente para entender o conflito, o grande conflito que se desenvolveu nos céus e está prestes a terminar. Nós oramos, Eterno, em teu nome, grande Yehoá, Yehie, Axé, Yehie. Amém e amém. Bem, queridos ouvintes e telespectadores, sem mais delongas, agora vamos começar. Pegue sua Bíblia, por favor, e vamos abrir as páginas sagradas. Vamos ver o que diz os profetas. Por exemplo, nós temos aqui o profeta de Pátamos, Yohanan. Yohanan, ele teve uma visão deste conflito. E esta visão que Yohanan teve, ele mostra juntamente com outro grande profeta, sem dúvida, Daniel. E Yohanan mostra como o conflito que começou ali nos céus, como ele se desenrolou aqui na terra. E Daniel fala algumas coisas que Yohanan não fala. E Yohanan, ele fala outras coisas que Daniel fala. Ou seja, há uma harmonia, há um entrelaçamento profético de ambos para nos mostrar em que parte nós estamos deste conflito. Quanto tempo nos resta? A que oração no relógio do Eterno de Israel? Bom, nós podemos assim abrir as nossas Bíblias, por exemplo, em Apocalipse 13, versículo 1 em diante. Vamos abrir as nossas Bíblias e ali está escrito: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e toda a terra percebeu que esta chaga mortal seria curada e se maravilharia após a besta. No versículo 4 diz: E adoraram o dragão que deu à besta seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias, e autoridade para agir durante quanto tempo, prezado ouvinte? 42 meses. Olha que coisa magnífica. E nos tem, no versículo 6 diz: E abriu a sua boca em blasfêmia, para blasfemar contra Elohim, e para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Exatamente, são 10 chamais. A expressão está relacionada a todos esses chamais. Nós então temos: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, aqui diz a palavra, e que os vencesse, e deu-lhe esse poder para a toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Vamos entender os símbolos que o profeta aqui colocou dentro das escrituras. A primeira coisa aqui que nós vemos é a areia do mar. Bem, mar em profecias, você já sabe, Apocalipse 17:15 significa povos, multidões, nações. Bem, então podemos entender que a palavra mar, já em primeira instância, você já começa a entender que significa que esta besta, este poder, ela surgiu dentre as nações, dentre os povos. Logo, nós temos a palavra besta logo a seguir. Vamos entender o símbolo da palavra besta.
Muito bem. A palavra besta, dentro do contexto profético, prezado telespectador, significa exatamente uma mescla. A melhor tradução aqui para o texto de Bessema, em hebraico, é exatamente a palavra monstro. Monstro é uma expressão melhor na língua. Por quê? A palavra besta aqui não é para ofender alguma organização ou algum grupo religioso ou alguma igreja, não. A palavra besta é uma mescla, é uma linguagem que Yohanan usou. E ele explica esta linguagem no versículo seguinte, por exemplo, quando ele diz no versículo 2: e vi que a besta era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Veja que a palavra besta se refere a uma mescla, a mesclagem feita entre o animal, o primeiro animal, o leão, que era o símbolo de Babilônia. Lá no Iraque, uma das coisas magníficas das 7 maravilhas é quando você chega lá na entrada dos portões de Babilônia, você vê nas paredes o símbolo. O leão era o símbolo de Babilônia, tinha 2 asas, e o leão, então, mesclado com o segundo animal, significando o urso, que simboliza o reino dos Medo-Persas. O urso que trazia as 3 costelas na boca, o Egito, a Líbia e Babilônia, que eles conquistaram. Está aí, prezados ouvintes, o segundo animal, o leão, o urso, e o terceiro animal, prezado telespectador, é exatamente o leopardo, simbolizando assim a Grécia. A Grécia por Alexandre, que depois que o mesmo morreu, foi dividido para os 4 generais, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco e Cassandro. Então, o período do governo, o período do governo dos gregos através de Alexandre foi curto, mas o império estendeu suas mãos para todas as nações da terra. Então nós temos aqui 3 grandes nações, 3 grandes impérios. Nós temos aqui, por exemplo, as suas 3 religiões. Por exemplo, Babilônia, a religiosidade toda de Babilônia, a religiosidade toda dos gregos, a religiosidade toda dos Medo-Persas. Então, a mesclagem desses 3 animais, ou seja, a união desses 3 impérios, a união dessas 3 religiões mundiais, então faz surgir o 4º animal. O 4º animal, aqui retratado nas Escrituras, é exatamente o Império Romano. O Império Romano, simbolizado aqui pelos Césares. Então, a Bíblia nos mostra que ele não tinha uma específica capacidade de identificar este império pelo animal, como as outras nações tinham. Mas este animal era fruto de uma mistura, de uma mesclagem que era entre esses 3 grupos de animais.